Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco Ana Bravo, tem 55 anos e é candidata à Câmara Municipal de Mourão pelo CDS-PP, MPT e também pelo PPM. É licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, natural de Palmela e com residência em Mourão. Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a cortesia para estar aos microfones da Rádio Campanário e, de facto, desta forma, explanar para já o porquê de ter aceito o convite por parte destes três partidos pelo qual é cabeça de lista. Em segundo lugar, também para explanarmos aquilo que são os seus anseios, os seus objetivos e o seu programa para o Concelho de Mourão. Muito bom dia. Eu é que agradeço esta oportunidade de começar, em termos públicos, a mostrar ou a explicar a todas as pessoas o porquê desta minha decisão, que foi pensada maduramente, porque de facto é um desafio muito grande. Não sou política, sempre fui gestora. Há cerca de entre 4 e 5 anos decidi que a minha atividade profissional na altura, a trabalhar para empresas, já não me satisfazia, queria desafios diferentes. E sempre tive uma enorme paixão por Mourão, onde passei sempre as minhas férias. Nunca nasci, mas como todos os meus antepassados são de Mourão, sempre criei esta paixão que fez com que eu me sentisse um bocado impelida a ir investir em Mourão. E pelas várias análises que fui fazendo, tive um período de estudo, fazendo estudos de mercado, de facto detectei que a melhor forma de eu chegar a Mourão e de poder potenciar a terra e colocá-la no mapa, foi sempre esse um dos meus objetivos, porque Mourão estava esquecido de todos, era através do turismo. Portanto, aí abri uma pequena unidade hoteleira e que é muito mais do que uma unidade hoteleira, é uma forma de promoção do concelho. É isso que eu sempre tenho tentado e tenho tido bastantes resultados e bastantes frutos. Não tem, portanto, currículo na atividade política, diz que sempre foi gestora, mas certamente que é uma das componentes importantíssimas para se liderar um município, é ser um bom gestor. E como gestora, como é que vai gerir os destinos deste município? Como gestora não é fácil, porque os recursos são escassos, todos. Não apenas o recurso financeiro, que isso já sabemos que é um dos calcanhares daqueles do Concelho de Mourão, mas também os recursos humanos, que esses não sendo escassos, embora seja um concelho extremamente desertificado, mas é um concelho triste, é um concelho desalentado. E como é que pensa levar o alento àquelas pessoas se vier a ser eleita Presidente de Câmara de Mourão? Com muita proximidade. Com muita proximidade às pessoas. Mas medidas concretas, nomeadamente, frisou aí, de facto, é um problema transversal, infelizmente, quase a todos os concelhos, nomeadamente ao Alentejo, exatamente, que é a questão do desemprego. Que medidas tem para poder combater este problema e esta dificuldade que Mourão sente na questão do emprego? Tem que ser feito reinvestimentos em variedíssimas áreas, captação de investimentos externos e, acima de tudo, aumento de competências internamente, porque neste momento Mourão sofre um bocadinho disso e provavelmente todo, como dizem muito bem, é muito transversal. Especialmente os jovens, em quem temos que apostar fortemente, porque se não apostarmos nos jovens, daqui a meia dúzia de anos Mourão morre. Ele tem estado a perder gradualmente população e população mais jovem, a população em idade laboral. E temos lá um núcleo muito interessante
de jovens, e quando falo em jovens é mesmo saídos do liceu, eu ainda chamo liceu, peço desculpa, já sou velhinha, sou do tempo do liceu, das secundárias. Há um grupo de jovens extremamente interessante, mas a quem é preciso dar esperança, a quem é preciso dar ferramentas para que consigam criar competências e eles próprios, se calhar, serem empreendedores. Toda a gente diz, e há muitos estudos feitos, que os portugueses são grandes empreendedores. Infelizmente, são grandes empreendedores fora do país deles. Por que não começar a tentar dar competências aos nossos jovens para começarem a empreender cá dentro? E temos variedíssimas áreas. Temos as áreas, o turismo, que de facto tem sido um motor não apenas regional, mas um motor nacional. Ultimamente tem sido esse o grande motor da economia. Temos a agricultura, que se conseguir superar a questão do regadio, pode-se potenciar enormemente naquela região. E temos toda uma parte cultural e pronto, tudo ligado à parte gastronómica, que é única também. Debruçamos-nos ainda aqui relativamente ao emprego, portanto, porque se houver empregabilidade no concelho, como se costuma dizer também no nosso Alentejo, matam-se 3 coelhos com uma só cajadada, digo eu. Portanto, conseguem-se fixar jovens, portanto, combate-se o envelhecimento de uma população, enfim, a taxa de natalidade provavelmente também aumentará, que é um dos problemas também deste e de outros concelhos. Como é que pensa fixar esses jovens aqui, a nível de atrair investimento para o Concelho de Mourão, se vier a ser eleita, como é que pensa atrair, que condições pensa dar, portanto, àquelas pessoas que querem vir instalar as suas empresas no Concelho de Mourão? Fiz-me entender. Fez perfeitamente. Esse compasso levou-me a pensar exatamente, que não teria sido explícito. Esse compasso tem a ver com uma coisa extremamente simples, que é exatamente aquilo que eu lhe disse, no início da entrevista. Não sendo política, nunca tendo estado nem de forma direta nem indireta ligada a setores públicos também, tenho às vezes, em termos de perspectivação interna de um município, tenho que refletir um bocadinho melhor quais é que poderão ser as contrapartidas, porque se me perguntassem em relação a uma empresa que contrapartidas é que dava, eu dizia-lhe já. Como estou a falar de uma área que domino menos bem, e também não gosto de estar a dizer coisas de cor, nem estar a prometer coisas que sou anti-promessas, que não são cumpridas. Cumpro todas as minhas promessas até ao fim, nem que me custa a vida. Portanto, por isso é que mas acho que passa tudo exatamente pela mesma coisa. É fazer viver o concelho. O concelho neste momento está morto, entre aspas, revigorou agora um bocadinho com a praia, mas é isso que eu lhe digo, as pessoas, há que dar esperança aos casais mais novos que poderão fixar-se por lá. Temos bastantes, começamos agora a ter estrangeiros que vêm investir e que vêm comprar montes e fazer... Na área do turismo, da hotelaria? Não, para viver. Porque cada vez mais os empregos, especialmente dentro da área de gestão, de informática, podem ser... Portanto, as pessoas podem trabalhar online perfeitamente e cada um escolhe o ponto do mundo onde quer trabalhar. Portanto, é uma mais-valia, sem dúvida nenhuma, que combate a tal desertificação do interior, o facto de haver mais pessoas que venham a viver e tentar e a residir nos concelhos, e Mourão não é exceção. Mas isto certamente não irá combater, vamos lá, fará crescer toda uma economia, mas relativamente à situação
a mais importante, digo eu, que é fixar as pessoas e que levar investidores e que as empresas se instalem nos concelhos, portanto, essa parte ficará sempre de fora nesta situação, neste tipo de situações em que as pessoas vêm para viver, Exatamente, porque procuram esta paisagem que é lindíssima e esta calma do nosso Alentejo, sem dúvida nenhuma. Os investidores, no fundo, acaba por não Os investidores, eu perguntava-lhe, a nível daquilo que são as competências de uma autarquia, e nas condições que podem oferecer, o que é que faria? Não sei se conhece, certamente que sim, a situação financeira, até porque já abordou levemente a situação financeira da autarquia, que está obrigada a um PAEL, não é? Que condiciona certamente esta situação, esta e outras. O que lhe perguntava era, dentro desta condição do programa do PAEL, em que neste momento a autarquia se governa, o que é que pode fazer? O que é que, em termos de taxas, em termos de os investidores adquirirem os terrenos que são do município, como é que pensa fazer? Pode-se fazer muita coisa. Acima de tudo é procurar os investidores, esse é o primeiro passo. Ora bem, já temos aqui um começo. Como é que pensa procurar esses investidores? Eu acho que como é que eles sabem que existem, portanto, aqueles terrenos que estão disponíveis, e sim, também, que existe Mourão. Os terrenos, é assim, como lhe disse, não estou dentro do município, nem sequer sei muito bem quais são os terrenos, sei que existem, mas nunca trabalhei na Câmara, não sou vereadora, portanto, claro, não lhe consigo dizer que terrenos é que há. Os investidores não, mas eu não lhe pergunto que a partir de haverá terrenos em Mourão para que as empresas lá se instalem. Privados há muitos. Como é que pensa atrair, como é que pensa chamar, como é que pensa mostrar Mourão a esses potenciais investidores? Um presidente da Câmara deve ser, primeiro de tudo, gestor, e segundo, deve ser um embaixador da terra. O presidente da Câmara, então em câmaras deste género, portanto bastante pequenas, endividadas e cheias de problemas, tem que ir bater porta a porta, nas embaixadas, ver nas câmaras de comércio. Há todo um leque de entidades que se podem, com quem se pode estabelecer uma relação e que visitar inclusive algumas feiras internacionais. Há uma ou outra que poderá ter interesse, sempre apoiada pelo governo português, portanto, até porque o governo leva sempre ele próprio, cada vez que vai a qualquer país, um leque muito grande de potenciais investidores e de potenciais vendedores e de potenciais empresários, portanto poderá sempre integrar, desde que faça sentido, poderá sempre integrar estas comitivas. Depois de haver um estudo prévio, poderá integrar as comitivas e tem que ir tentar encontrar, tal como eu considero que o turismo, pelo menos na região de Mourão, que é aquela que eu conheço melhor, tem que ser um turismo de nichos e não de massas. E nós temos muitos nichos, também a nível empresarial, também a nível de investimento, deverá ser, porque é a única coisa que poderá funcionar. Tem que ser nichos. Aí vamos ter um problema. Normalmente, estas empresas de nicho precisam de altas competências e nós não temos. Portanto, temos que começar a formar os jovens. E como é que pensa formar os jovens através daquilo que são as competências de... A Universidade de Évora está extremamente aberta, já abordei alguns assuntos com a reitora e eles são extremamente abertos para a questão da formação nestes conselhos de áreas específicas é fundamental para o crescimento e para, portanto, uma das condições de oferta. É fundamentalíssimo, porque cada vez mais, e nós sabemos, estamos numa sociedade em que cada vez mais é preciso haver um certo grau de especialização. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas tem que haver sempre uma certa especialização, porque cada vez basta olharmos para uma agricultura. A agricultura já não é o do tempo dos nossos avós. Quem são neste momento os reais agricultores de Portugal acabam por ser uma classe jovem, de jovens agricultores que estudaram, que percebem o que é que estão a fazer, que sabem o que é que a terra pode fazer, que têm a preocupação de ver se este talhão
se esta herdade tem potencialidades para uma determinada plantação ou para outra. Antigamente não, era subsistência. Neste momento, cada vez mais, nós precisamos de especializar. E são importantes os projetos de viabilidade em cada uma dessas situações. E tem que haver quem os faça e quem os saiba fazer. Quem os faça e quem tenha depois todas as linhas e toda a continuação para poder colocar no mercado. Portanto, esses jovens, essas pessoas com essa formação que pensa desenvolver, portanto, seriam sempre jovens cuja formação poderia estar a cargo do município. Eu acho que a cargo do município deve ficar a potenciação. O município tem que estar disponível para as populações e colocar colocar-lhe todas as possibilidades, dar-lhes todas as possibilidades para eles seguirem o seu caminho. Eu não considero que o município tenha que ser a cargo dele, até porque o município não é nenhuma instituição de ensino. Não pode ficar a cargo dele o ensino das pessoas. A cargo dele tem que ficar criar-lhes os caminhos, potenciar inclusive bolsas, mas não é o município que tem que o fazer. E depois tem que ser as pessoas a querer. Mudar mentalidades. O município também pode ajudar a isso, alavancar as mentalidades completamente, por uma postura mais dinâmica, uma postura mais próxima, como eu disse ao início, de proximidade, uma postura de esperança, mas não puxando a si a responsabilidade de levar o barco. O barco é conjunto, nada se faz sozinho, tudo se faz em equipa. Falou na parte da agricultura, que seria um dos motores, de facto, para potenciar. Um pouco, mas o Lago Alqueva é um potencial nesta área e em termos. O Lago Alqueva, o que é que pensa? Será um potencial se pudermos ter rega. Exatamente, como é que, se vier a ser eleita Presidente de Câmara, como é que vai desenvolver, como é que vai alavancar de facto o facto de haver água disponível através do Alqueva? De toda a gente. É também um dos papéis do Presidente da Câmara, andar constantemente a morder até conseguir. A resiliência, portanto, num Presidente de Câmara fará toda a diferença. É fundamental para chegarmos ao objetivo que queremos. E nesta área vai reclamar água para Mourão, para a agricultura, se vier a ser eleita. Afloramos já aqui um pouco relativamente ao turismo e daquilo que são de facto as intenções, ir lá fora, portanto, quando vai haver de investidores, a feiras internacionais, que falou que tinha propósito, portanto, isso será sempre uma forma de levar Mourão e de mostrar Mourão, enfim. Tem mais algumas ideias nesta área do turismo, algumas medidas que possam de facto alavancar aquilo que, como se diz hoje, muito geralmente, que o Alentejo está na moda, ainda bem que está, eu fico muito feliz por isso, creio que a doutora Ana também, ainda bem que está na moda, mas é preciso, muitas vezes, quase como as pessoas, é preciso vestir o fato de estar na moda, para nos sentirmos na moda. Exatamente, sim, senão não estamos. Como é que pensa vestir o fato da moda na área do turismo? Entre aspas, pensando, essa é a parte mais fácil. Obviamente, a analogia. É sempre? Essa é a parte mais fácil, porque no fundo foi a parte em que eu investi, mais fácil para mim. Sim. Em que eu investi. E porque está na moda também é o setor mais fácil de promover e de alavancar. Não, neste caso não, nem é por isso, não é por aí. Eu de facto, quando entrei nesta atividade, começava a Portugal a desabrochar, mas já com bastante pujança, e neste momento está de facto no topo, o Alentejo idem, mas aqui neste caso de Mourão, eu penso que é a parte mais fácil, porque eu sempre disse e continuo a dizer, porque infelizmente sozinha também não consigo fazer tudo, tento fazer o melhor possível. Mourão é um diamante em bruto. Mourão tem uma história riquíssima, vai fazer 800 anos de primeiro foral em 2026. Tem uma história que acompanhou a história de Portugal. Tem um governador mor que fez parte dos 40 conjurados.
tem até a primeira metade do século XX, era a parente rica para onde iam todos os ricos de Reguengos, porque Mourão, em termos até geográficos, é já um pedacinho, não sendo, mas é um pedacinho do Baixo Alentejo pelas grandes planícies, e as grandes herdades eram lá, que eram a Bogaria, a Cerejeira, portanto, herdades brutais que eram detidas pelos grandes lavradores. Além disso, Mourão tem, só para tentar estruturar um bocadinho, portanto, tem toda a parte histórica, toda uma parte cultural e identidade única, por ser margem esquerda do Guadiana e ter estado isolada até ao final do século XIX. Mesmo em termos gastronómicos, eu já estive a fazer alguns levantamentos e já falei com algumas pessoas, tem efetivamente características diferentes. Alguns dos pratos são confeccionados de forma diferente. Faz parte entre a segunda e a terceira melhor região do país para observação de aves, para birdwatching. Temos Castro Verde, temos a zona do Tejo e temos Mourão Moura Barrancos, que é uma ZP classificada. Faz parte da primeira certificação mundial pelo Instituto Starlight da Unesco para observação de estrelas. Portanto, é preciso aproveitar todo esse potencial. Os nichos, isto são nichos de milhões, mas são nichos de pessoas que vêm, que apreciam, que respeitam a terra, onde nós não precisamos de perder nada da nossa genuinidade e podemos oferecer a quem nos visita para ver estes nichozinhos, mas tão especiais, e podemos oferecer uma coisa diferente. E eu sinto muito isso naquilo que eu faço, porque eu faço um acompanhamento muito próximo das pessoas que ficam nos 5 sentidos, e tenho precisamente para os meus grupos, tenho ofertas de programas pequeninos dentro de todas estas áreas e ouço as pessoas, portanto é com elas que eu aprendo. Esta candidatura, portanto, não exclui, entre aspas, as freguesias. Não exclui. Como é que é? Freguesias são muito lá. Pequeninas. Exatamente. E de facto, porque é que não concorrem a algumas das freguesias? Por exemplo, à Granja, acabamos por concorrer. Como lhe disse, nós somos os cabeças de lista. Não concorrem à luz. São independentes. Sim, sim. A Granja preferiu juntar-se a nós, mas com uma candidatura mesmo descolada de partidos, que se chama Unidos pela Granja. Mas eles preferem ser completamente independentes. Também é mais fácil reunir o número de assinaturas para uma junta de freguesia do que é para uma Câmara Municipal. E as outras freguesias? É só mais uma. É só mais uma à luz. Porque a de Mourão temos candidatura. A Aldeia da Luz é muito pequena e não nos foi possível conseguirmos número suficiente de pessoas para, apesar de termos lá um núcleo de simpatizantes e de pessoas que de facto que nos acompanham, mas não nos foi possível conseguir um número suficiente de pessoas. Este parênteses aqui, porque sim, realmente estava a falar no potencial, não é? De todo um concelho. De todo um concelho, exatamente. E daí, de facto, a questão. Por exemplo, uma das partes melhores para birdwatching é a Granja. A cultura, portanto, turismo e cultura, sabemos que são duas áreas que misturam-se e que de facto são grandes alavancas de promoção de qualquer concelho. Na área da cultura, o que é que, se vier a ser eleita Presidente de Câmara, o que é que pensa, o que é que esta candidatura tem no seu programa para alavancar de facto e promover em conjunto, lá está também certamente com todo aquilo que é o potencial que acabou de explanar do Concelho de Mourão? Na área da cultura, várias coisas, porque também nada está feito. Além de promoção e inclusive já comecei, mas aqui de parceria com a Câmara, fazer um evento em outubro que é Medievalia, que é uma recriação histórica do final do século XIV, dentro do Castelo de Mourão, onde o que se propõe fazer é uma imersão em pleno século XIV, portanto início da segunda dinastia,
e numa altura em que Mourão continuava a ser muito importante. Portanto, Mourão foi conquistado em 1166 e esse é um primeiro pontapé de saída, além de outras atividades que eu tenho feito, mas ao nível da minha marca, que é os 5 sentidos. Além disso, há muita outra coisa a fazer, porque Mourão, por exemplo, é mais uma das vilas. Quando digo Mourão, digo Concelho de Mourão, onde tudo está fechado, onde não há pessoas para mostrar igrejas riquíssimas, onde não há técnicos de turismo que façam visitas guiadas de qualidade e onde não existe neste momento forma de prender os próprios pacientes, visitantes. Podem ser turistas ou simplesmente alguém que aprecia a gastronomia local e que foi lá pela parte gastronómica, mas vai lá e deveria levar a que o turista permaneça por 1 ou 2 ou 3 mais noites, que seria o ideal no concelho. Há uma dificuldade. Às vezes por horas. Significa que considera que as pessoas vão só mesmo pela questão da gastronomia, ou seja, para fazer a refeição e vão embora. Vão pela gastronomia e pela visita ao castelo. Porque felizmente há 3 anos esta parte, Mourão começou a estar representado na BTL, coisa que não esteve nos 10 anos anteriores. E de facto os contactos que se têm feito lá, eu tenho como empresária do setor hoteleiro, tenho estado também presente, dou uma ajuda e promovo o concelho e logicamente também promovo a minha marca, mas tenho falado com imensas pessoas que passam por lá, desde técnicos a donos de cadeias hoteleiras, conseguem-se contactos extremamente interessantes. Falou no Castelo de Mourão, o Castelo de Mourão precisa de uma requalificação. O Castelo de Mourão precisa muito mais de requalificação. Mas de qualquer das formas, na sua opinião... Não, mas as pessoas de facto neste momento já atravessam, antigamente, antes da barragem e antes de se começar a falar um bocadinho mais em Mourão, quase todas as pessoas chegavam a Monsaraz, viam, olha que engraçado, daquele lado está um castelo, e ninguém passava para a margem esquerda. Neste momento passam, mas infelizmente pelos nossos GPS há muita gente que nem entra no centro de Mourão, portanto tem que haver uma requalificação urbana também. Como é que a vai fazer? Esta é a grande questão. Nas suas competências, se vier a ser eleita de Presidente de Câmara, com esta requalificação do património, quer urbanístico, quer histórico, como é que pensa alavancar através de fundos europeus, nas condições atuais financeiras? Fundos europeus, basta uma coisa aliás, a maior parte das coisas basta começar com bom senso, e há imensa coisa que se faz com muito poucos recursos. Como, por exemplo, nesta parte da requalificação do património? Ou, por exemplo, fazer a alteração dos sentidos do trânsito. Fazer a mudança, porque aquilo que eu estava a dizer há pouco, como exemplo, é que as pessoas chegam ao castelo através da primeira entrada de Mourão, que não é a entrada oficial, a entrada principal, a entrada da rotunda do Castelinho, como nós chamamos, onde está a réplica do castelo, mas entram porque o GPS diz que é o caminho mais curto e vão passar por um bairro de minorias étnicas. Sobem, descem e não entram no centro da vila, nem sequer veem a beleza da vila, não param para tomar um café, porque no castelo não há nada. Portanto, é necessário inverter esse roteiro e que haja um roteiro que as pessoas tenham... O Maps, o Tonton não têm culpa que efetivamente este seja o caminho mais curto. Há que mudar de sentido de trânsito, há que colocar bandas sonoras, porque por vezes há situações de risco, em alguns casos, em algumas ruas, porque as pessoas aceleram muito. Há que proteger os idosos e as crianças. Criar uma parte histórica em que todas essas situações venham a trazer mais liberdade e, no fundo, também mais segurança a quem visita Mourão.
Peço desculpa, precisamente. Na área, o apoio social, portanto, sendo um concelho envelhecido, um concelho em que de facto a taxa de desemprego é muito elevada, certamente esta questão do apoio social será ainda mais necessária. O que é que uma Presidente de Câmara poderia fazer se viesse a ser eleita com os apoios sociais diferente daqueles que já existem? E se existem, portanto, vai ter que... Pois. Pergunto. Há vários tipos de apoios sociais que se pode, aí sim, ao contrário daquilo que eu disse há bocado, claro que há fundos, e aqui também há fundos, eu sei que há fundos através do... há fundos que são algumas vezes utilizados, e são utilizados para não é para estágios, mas é para emprego precário. Penso que dentro dos apoios sociais, portanto, aqui teríamos que dividir um bocadinho, porque na parte de desemprego, efetivamente, as pessoas acabam por receber o subsídio de desemprego. Penso que das situações mais dramáticas acabam por ser os idosos, que têm reformas muito baixas, embora essas reformas muito baixas, em termos de terras de interior, são menos danosas do que nas grandes cidades. Há muito mais pobreza em idosos com as mesmas reformas em grandes cidades do que nas terras de interior, porque todos têm o quintalinho, todos têm a horta, todos têm as redes de apoio, que são tão importantes e que noutros locais não existem. Portanto, mas focaria muito mais dentro da área dos idosos e da área dos jovens, porque aí sim é dramático que os jovens nem têm direito a subsídio de desemprego. Não têm emprego e não têm direito praticamente a subsídio. E os adultos nunca tiveram, também dificilmente, e até porque é temporário, esta questão do subsídio de desemprego. As pessoas podem gastar, não é? E exatamente, acabam o seu tempo e voltam a ficar sem qualquer rendimento. E o que lhe pergunto é, neste apoio que refere quer aos jovens, quer aos idosos, que medidas tem no seu programa, de facto, para fazer face a estas dificuldades? Estou neste momento a construir medidas, ainda não lhe posso dizer as medidas todas porque há umas que são secretas. Estou a construir medidas com... Se são secretas, como é que o eleitor de Mourão pode ir votar nesta candidatura se não as conhecem, não é? Eles têm que ouvir e têm que fazer as suas escolhas mediante os programas e as medidas que os candidatos têm. Mas estas estão mesmo a ser desenvolvidas neste momento porque estou a utilizar em pro bono uma série de técnicos destas áreas de Lisboa, mas de qualquer forma passa, pronto, em termos dos mais idosos, posso lhe dizer que vai passar um bocadinho por apoios a nível de um cartão, uma espécie de cartão. Não, nem é uma ideia inovadora, mas não existe em Mourão e que pode de facto trazer-lhes grandes benefícios. Cartão de benefícios. De benefícios, exatamente. Nomeadamente nas áreas da saúde e nas áreas... medicamentos. Sim. Todas as áreas da saúde, ligadas à parte da saúde, desde fisioterapias, muitas vezes são necessárias, portanto, toda a parte da saúde. E estamos também a tentar negociar com alguns estabelecimentos para poder haver algum nível de... Algum apoio. Sim. Estabelecimentos não apenas em Mourão, porque são muito pouquinhos. Como é que seria? Portanto, as pessoas iam lá, portanto, fazer as suas compras? Ou entregas ao domicílio. Portanto, fazer um levantamento, uma triagem das pessoas que mais necessitam. Diga-me uma coisa, doutora Ana, considera que há fome é um bocado forte, mas eu tenho que colocar esta questão. Em Mourão? Não. Pontualmente há 1 ou 2 casos, mas que são pessoas, aquilo que eu tenho assistido, porque outras das coisas que eu gostaria um bocadinho de apelar, aqui é um bocadinho apelo, e é mais na parte final, sim, é ao voluntariado.
mas assisti, e dentro do âmbito do voluntariado lá, de facto, pode dizer-se que há alguns casos perfeitamente identificados e que são apoiados, alguns deles pela Caritas, que efetivamente precisam de ajuda, porque são, imagino, mães solteiras só com uma série de crianças, ou pessoas com algum tipo de problema a nível psicológico que os impede de terem até uma vida diária normal. Mas tirando isso, não. Muitas vezes as pessoas não querem trabalhar. Como é que pensa motivá-las para que elas de facto percebam que é preciso? Criando projetos conjuntos. Nós temos que sonhar todos. Portanto, considera que há famílias que de facto vivem em estado de carência, mas que por vontade e por opção não trabalham? Ou não percebi bem? Não percebi. Não percebeu. Efetivamente, os que vivem e são perfeitamente identificadas, as famílias são relativamente poucas, e essas, como lhe disse, pronto, são apoiadas. É um apoio, para as necessidades básicas, mas que tem que ser trabalhado a outro nível, tem que ser trabalhado no âmbito das competências. Criar competências e ver de que forma é cada um deles, porque as pode integrar. São casos muito dispares, portanto não há fórmulas para nenhum deles. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado. Como lhe disse, em alguns casos há pessoas com pequenos problemas a nível psicológico, portanto, pequenas deficiências. Portanto, estas têm que ser apoiadas de uma forma que alguém que é um adulto em perfeito estado de saúde ou que teve algum problema de saúde, mas que está agora mais debilitado, e esse poderá ser completamente integrado dentro da malha social e da malha trabalhadora. Na sua opinião, então quais são os que não querem trabalhar? Alguns mais preguiçosos. Que também fez algum tipo de estudo, estão identificadas essas pessoas, mas quando diz que não querem trabalhar, não é bem, o que é que significa? O que é que significa? Que há emprego e as pessoas, é-lhes feito essa oferta em termos de empregabilidade e não aceitam? São pessoas que deixaram de acreditar na vida, e é aí que eu digo que tem que haver um trabalho de fundo. Deixaram de acreditar na vida e por isso também não lhes é importante trabalhar e não... É o dia a dia sem brilho, sem perspectivas. É um bocadinho isso. Eu há bocadinho fui incorreta na palavra que utilizei. Eu não percebi, por isso é que lhe estava a pedir, de facto, porque uma coisa é que não haja emprego, outra coisa é haver, portanto, detectarem-se pessoas que de facto que não querem trabalhar, não é? São situações diferentes e é preciso percebermos a realidade de um concelho. Exatamente, e enquadrar, claro que sim. A questão, há pouco falou na questão da segurança, que por vezes existem questões rodoviárias, mas perguntava-lhe, considera que Mourão tem questões de segurança adaptáveis para que os turistas, e isto é o que se fala em termos de turismo, é que vão pessoas a Mourão, possam estar, circular, andar com uma segurança máxima? Costumavam poder. É assim, nós somos pequenos, não é? Como tal, o posto da GNR, que é quem no fundo nos protege, e tem 8 efetivos, simplesmente eles estão 24 horas sobre 24, portanto os 8 efetivos nunca estão os 8, logicamente, estão em roulement, em regime de roulement. Habitualmente, Mourão é uma terra extremamente tranquila, é verdade. Há casos, infelizmente, em que acontecem rixas que têm que ser debeladas e aí tem que se pedir, mas isso acontece, penso eu, em quase todos os locais, especialmente estes mais pequeninos que têm muito poucas forças policiais. Para ser debeladas têm que ser chamados reforços, mas isso também tem, infelizmente, nos fogos.
que os bombeiros demoram. Falou exatamente que, portanto, dessa fragilidade, entre aspas, em termos de efetivos da segurança, mas também apanhei aqui uma frase, aliás, da doutora que diz que costumava ser, significa que antes não havia rixas e agora é que passaram a haver. Não, foi por causa da situação de ontem que eu não queria estar aqui a falar porque não sei qual. Não sei realmente, qual, numa situação em que exato. Foi uma situação pontual. Pronto, é uma situação pontual, o que não significa para si que de facto que haja falta de segurança em Mourão. Mourão é uma terra extremamente tranquila em que a pessoa pode andar no centro da vila tranquilamente, de manhã, à tarde, à noite e muitas vezes nada acontece. Precisamente porque é extremamente pacífica, e as pessoas são extremamente pacíficas, não criam grandes problemas. E esta já é também a sua área e certamente é conhecedora do alojamento em Mourão. Portanto, temos unidades hoteleiras que de facto as pessoas que queiram ir ali, permanecer ali 1 ou 2 noites ou 3, as que forem, têm essa possibilidade. Quantas pessoas teriam essa possibilidade? O número total de pessoas? Sim. Temos tantas camas que dá para um autocarro. Temos cerca de 54 camas disponíveis. Portanto, não poderá mais... Está a ser construído um hotel. Infelizmente, houve 2 projetos que estão completamente parados. Projetos que recorreram a fundos comunitários e que as coisas não correram muito bem. Neste momento há um único, portanto um terceiro, que esse sim que perspectiva cerca de 60 camas e que em princípio estará pronto no próximo ano. Irá duplicar a oferta neste momento. Exatamente. Agora estamos já na reta final desta nossa conversa, não quero deixar nada por abordar que lhe seja importante para nesta candidatura, mas de qualquer das formas eu depois vou-lhe dar alguns minutos finais e vamos falar da situação financeira da Câmara Municipal. Portanto, como é que pensa, executar um programa, executar os vossos projetos desta candidatura com uma situação financeira frágil e debilitada? Pergunto. Uma das minhas especialidades como gestora é diminuir custos. Onde é que vai diminuir estes custos? Como é que vai? Pode diminuir vou diminuir, logicamente, não é nos recursos humanos, antes pelo contrário, aí gostaria de aumentar os recursos, porque já são cerca de quase 10% da população ativa, mas dar-lhes níveis de competência diferentes, de forma a que consigam dar resposta mais fácil e melhor resposta às necessidades de Mourão, porque já que temos pessoas tão diferentes, que vêm de áreas tão diferentes e que fazem parte do efetivo, poderemos, claro, fazer uma gestão de recursos humanos muito mais focada e afinada, e podemos utilizar efetivamente as pessoas e descobrir os talentos escondidos, porque todos nós temos talentos escondidos. É nessa parte que pensa vir a cortar a despesa e equilibrar. Pois não, temos que ir aqui à parte de equilibrar contas, a situação financeira. Tem que ser através de cortes de variedíssimas... Quais são esses cortes? Era isso que queríamos saber. Na área administrativa. Quando estou a falar na área agora, estou a falar na toda a parte administrativa, tentar fazer mais renegociações com os bancos. Em algumas partes, a parte das águas também. Conhece a dívida da água de Mourão? Conheço de fora, claro. O que é público? Conheço o valor, sim, exatamente. Não conheço nenhum dos... Como é que pensa renegociar esses números? Penso renegociar quando chegar lá. Essas coisas. Mas considera que estão a ser gastos, enfim,
verbas municipais ou verbas do município em que lhe parecerá desnecessário e que se vier a ser eleita há sempre desperdício em tudo. Era isso, onde é que encontra os desperdícios e que certamente se vier a ser eleita? Por exemplo, utilização de impressoras a cores quando se podem utilizar impressoras a preto e branco. Numa simples reutilização de papel que já não se... reutilização de papel de rascunho. Para fazer rascunho. Portanto, são pequenas verbas que pode acumular. Garanto, pela minha experiência de passagem em alguns sítios, que chegam a ser 10 e 15% do orçamento que descem. É muito dinheiro. Em coisas muito pequeninas, mas é muito dinheiro. Doutora Ana Bravo, deixava-lhe agora um minutinho, portanto, para olhar olhos nos olhos para todos os eleitores de Mourão e que acreditem nesta candidatura e o que é que os pode levar a votar nesta candidatura. Como eu disse aqui no início, durante a entrevista, considero que Mourão é um diamante em bruto e que só precisa de ser lapidado. A única forma dele ser lapidado e todos ganharmos com isso é trabalharmos em conjunto, termos sonhos em conjunto e levarmos Mourão para a frente, tendo a certeza de que tudo é possível desde que acreditemos. E acima de tudo é acreditar e compaixão. Temos um conselho lindíssimo, diferente de todos os outros, e acho que temos que acreditar e temos que trabalhar em conjunto. Não nos podemos esquecer nunca daquele velho ditado dos touros, o ditado da fábula, em que um simples animalzinho consegue derrubar animais enormes. E o que me fez concorrer e aceitar o desafio para concorrer à Câmara foi o acreditar, e agora voltando à fábula, a outra não interessa muito, mas voltando à fábula, que é a minha fábula, que eu gostava de partilhar convosco e gostava que a sentissem como vossa, que é a fábula do beija-flor, que é aquele passarinho muito pequenininho, muito bonitinho, deflagrou um incêndio na floresta. Todos os animais saíram a correr, a fugir, com medo do fogo. E o beija-flor, de repente, vai em sentido contrário e cruza-se com o rei leão, aquele rei imenso que ia a correr, cheio de medo. E o beija-flor olha para o leão e o leão olha para o beija-flor e diz: "Ó beija-flor, o que vais tu a fazer com essa gotinha de água?" Que ele reparou que ele levava uma gotinha de água. Uma gotinha de água no bico, para meio da floresta. E o beija-flor disse: "Eu vou apagar o fogo." E o leão ri e diz: "Tu, pequenino, tu achas que com essa gotinha de água vais apagar o fogo?" E o beija-flor respondeu: "Se eu apago o fogo todo, eu não sei, mas sei que estou a fazer a minha parte." Bem, é verdade, já vamos um minutinho para lá do tempo, portanto, regulamentado para esta entrevista, mas foi importante e interessante ouvir a sua história. Muito obrigada, doutora Ana Bravo, espero ser este o órgão de comunicação social a fazer-lhe a primeira entrevista enquanto Presidente da Câmara de Mourão, se assim os eleitores o considerarem. Muito obrigada. Muito obrigada.